Bora ver plantas suculentas resistentes? Passaram a primavera e o verão com onda de calor fortíssimas, muitas e muitas chuvas. Todas elas identificadas, as que mais resistiram a todas essas mudanças que existem na primavera e no verão, aqui no nosso Brasil. Principalmente aqui na região sudeste, que é onde eu moro, Jundiaí, São Paulo. Seja muito bem-vindo ao canal Mônica Suculentas e Companhia. Então, bora começar com a Echeveria lula, que resistiu a tudo isso, que é uma planta linda, que fica nessa coloração cor-de-rosa, bem suave. É uma planta que é muito prolífera, brota muito bem por folha. Aqui do lado da lula, nós temos a Echeveria amabile. Olha que gorducha mais linda, gente. E do lado aqui nós temos um cedo, que é o cedo Shangri-La. Tá bem compacto, bem colorido. Um cedo de muito fácil cultivo. Muito resistente também. Temos a Echeveria Swallow. Ela é linda com essas marcações na parte inferior das folhas. Tem uma roseta mediana em vaso de plástico. Echeveria Tinkerbell, outra espetacular de resistente. Olha só, gente. E essa resistência que eu mostro aqui para vocês, essas plantas aqui que eu tô mostrando, todas elas recebem várias horas de sol direto pela lateral aqui do meu jardim. Também é uma planta muito prolífera, tanto por folha quanto enraizar rapidamente. E olha aqui, ó, todas essas brotações é dessa plantinha aqui do meio, da planta mãe. Echeveria White Minima, mais uma que é belíssima, de rosetas pequenas para médias, que além de brotar muito, aguentou todas essas mudanças. Eu tenho a Graptoveria Melody. Olha que belezinha a coloração dela. E olha que belezinha as brotações dela. Essa tá no vasinho de barro. Esse arranjo onde eu tenho a Echeveria híbrida da Yamato Mini. E esta que é a Pink Bubble. Bubble, é com B. A coloração dessa planta. Show, né, gente? E resistiram todas essas. Aqui também a Crassula Humbert. O cedo Joyce. Olha a coloração dele, que maravilhosa. Também mesma característica de brotar bastante. Vasinho de plástico. Uma planta que vale a pena você ter aí no seu cultivo. Tanto Joyce comum como este variegata conseguiram passar mais um ano, né? Porque eu já tenho ele aqui há uns 2 anos nessa bancada, que é a bancada de vidro. Era baena, de porte pequeno a médio, vaso de barro, que ajuda bastante, né, gente? Da gente conseguir mais sucesso aqui no cultivo das nossas plantas a céu aberto, cultivando no tempo. Por incrível que pareça, algumas perles aqui, ó, que estão neste arranjo, também conseguiram se safar dessa mudança brusca dessas nossas estações de primavera e verão, tá? Apesar dela não ter passado desde a primavera. Mais de 2 meses que eu já tenho esse arranjo montado e conseguiu passar por chuva, sol escaldante. Olha, tá recebendo sol direto neste momento, já são umas 11 horas da manhã e ainda recebe um pouco mais, tá? E depois dá o sombreamento do sombrite. Coloquei ela com outras espécies, mas também coloquei no vaso de barro, com bastante camada de drenagem. Aqui com o Graptopétalo Mirinai. Tem aqui a Snow White,
Pique Pride. Aqui tem uma Joy. Vera Madiba. Gente, ela chegou a queimar, tá? Mas resistiu, porque depois, olha, tá vendo esse miolo aqui? Brotações novas, formou uma roseta linda aqui em cima. Tá vendo? Tem várias folhinhas queimadas e eu já tirei muitas delas que queimou no miolo. Lógico que dependendo da queima que acontecer no miolo, você pode perder a planta inteira. No caso dela, ela queimou várias, queimou também miolo, mas ficou algumas folhinhas ainda sem total queima. Então, isso ajudou para que ela brotasse. Riveria Mandala Citrus, Jesus, não precisa nem dizer que essa planta é top, top, top. Olha que roseta linda, a simetria dela. Brotações, muito, muito, muito. É uma mãezona super resistente. Agora eu tenho trocado ela de lugar, porque ela não ficava aqui nesse jardim do meio, tá? Ela ficava numa bancada aqui, ó. Nessa mureta aqui, aqui é sol direto, como várias outras que estavam aqui e vieram pra cá. E ela tá aqui, maravilhosa de linda. Aqui ela já recebe um pouco da proteção no meio-dia. Mas ela passou o ano inteiro naquela mureta, onde eu mostrei, sem nenhum problema. A Echeveria gibiflora línguas, também muitíssimo resistente. Também ficava na bancada, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Veio aqui pro meio e continua linda. A resistência da planta é no sentido de que ela aguenta, ela não morre por conta dessas intempéries. Ela resiste muito mais que outras. Vai queimar algumas pontinhas de algumas? Sim. Vai melar algumas folhas? Sim. Independente disso, ela continua brotando. Olha, esse miolinho aqui é bem novo. E essas folhas mais antigas que passaram por tudo isso. Nem preciso, mas eu vou falar do meu lindo Cedro Crepúsculo, que tá enorme nesse vasão aqui de barro. Ficava também naquela mureta, igual a Mandala Citrus, recebia mais sol do que aqui. Chuvas continuam, todas elas recebem. Então, a planta que vale muito ter no seu jardim. As que ficam gigantes, que são essas gibifloras lindas, maravilhosas, para quem tem muito espaço ou um espaço que caiba em algumas delas, vale muito a pena. São plantas muito, muito resistentes, logicamente, desde que bem adaptada. Toda planta precisa ser adaptada, independente se ela é mais resistente ou menos resistente. Olhem essa que maravilhosa. Essa é Echeveria Gavoides Honey Pink. Fica enorme. Tá num vaso de barro. Já tomou toda a borda. E eu já fiz uma troca de vaso já esse ano nela. Linda. Levou umas queimadinhas sim aí, umas pontinhas. Mas tá resistindo. Continua muito linda. E este gênero maravilhoso desta Kalanchoe. Kalanchoe Fantastique. Também fica gigantona. Além de muito prolífica ou prolífera, ela muito, muito resistente, gente. Também ficava naquela bancada onde tomava sol pleno. Olha aqui mais um exemplar. Esta estava dentro da minha estufa. Como já estamos já no finalzinho aqui do verão, colocando ela então para se adaptar, porque o outono, gente, é a melhor época, né? Olha que lindeza. Muito lindas. Foram trocadas de vasos.
já estão prontinhas então aí para a entrada do outono e inverno. Esta aqui é a Echeveria Mini Belly. Já tenho há vários anos. Eu fiz o replante dela há poucos dias, coloquei no vaso de barro, ela estava num de plástico de 15 centímetros. Olha a coloração maravilhosa dessa planta, gente. De rosetas pequenas, linda, linda. E eu tenho a versão dela num potinho menor, não é a versão, é ela mesma. Tá, eu vou mostrar a versão variegata. Olha quantas brotações, como ela é prolífera. E ama o sol e chuvas também. Resistindo firme e forte. Maravilhosa, né, gente? E aqui a versão dela na variegata, tá? Na variegação. Também muito belíssima. As duas merecem o nome que tem de Belly. E aqui a Super Primavera, coloração magnífica. Gosto muito de rosetas pequenas também. Quanto mais sol, mais compacta, né? E tá aguentando, gente. Praticamente aguentou, né? Porque eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 12 de março, dia 20. Logo aí estará o outono. Ela é muito prolífera também. E sobe, olha, o caulezinho dela vai esticando, alongando. Fica uma mini arvoreta também, muito linda. Mas esta foi uma das que mais melaram folhinhas, tá? Vira e mexe eu tinha que tirar folhinhas que tava melando com excesso de água. Então, olha, no potinho de plástico, mas bem pequeno para o tamanho, né, da muda. Que é uma excelente dica, não é? Pra gente que quer cultivar suculenta a céu aberto, o vaso, o tamanho do vaso, independente se é plástico ou barro, sempre menor. Uma dica que eu dou, pessoal, é você usar sombrite. Já teve um tempo que eu não usava. Tá? Minhas plantas, todas elas ficavam a céu aberto, todas. Mas é melhor a gente proteger, não é? A não ser quando não tem outro jeito. Então, aí fica só na chuva mesmo, no sol quente mesmo, né? Eu tenho certeza que vale a pena o investimento do sombrite, né? Porque é essa mudança de muita chuva, depois vem o sol escaldante, que fazem com que a maioria delas cozinhe a raiz, peguem fungo, né, no caule, e aí então você perde toda a plantinha. Que bom seria se que todas elas aguentassem, né, essas mudanças aí climáticas que existe aqui no nosso Brasil. Mas, infelizmente, nem todas aguentam. E aí, pra gente não perder muitas, né, não ficar triste, porque às vezes queríamos tanto aquela plantinha fazendo parte da nossa coleção, que a gente fica muito triste mesmo quando perde, né? Então, invistam em sombrite, invistam em vasos menores para a mudinha que você quer colocar no seu jardim. Invistam bastante camada de drenagem, um bom substrato, que tenha muitos elementos que drenem essa água. O carvão é um excelente material que você pode usar e misturar no seu substrato e também fazer a camada de drenagem. E isso ajuda muito, 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 gente. E principalmente você investir em plantas suculentas mais resistentes, não é? Mesmo que fungue uma folhinha ou outra, mele, queime, mas o importante é elas sobreviverem, passarem por essa temporada aí de muitas chuvas e muito sol. Lembram daquela onda de calor? Tiveram várias ondas de calor, né, gente? Então a gente precisa cuidar mesmo, não tem outro jeito.
Olha, aqui eu tenho a Echeveria lula, a Graptoveria Blue Song, também estão resistindo firme e forte. Aqui, olha, aqui atrás esse cedo versadense, ele é um lindo, um fofo e muito resistente. Com essa coloração, né, gente? Aí eu tenho o cedo albo ato. Esse sofreu também um pouquinho, olha, tá vendo? As folhinhas com excesso de água, mas tá vivo, né? Então, a gente vai observando diariamente. Essa é a linda crassula ovata Gollum, a orelha de Shrek, cultivada no vaso pequenininho, que é o ideal para as crassulas, mesmo sendo uma planta mais resistente, ela pode fungar também com excesso de umidade. Nas folhas, né, principalmente. Aqui eu tenho a Fantôme, que é uma Graptoveria. Enche um vaso, formam buquês lindos, muito resistente, mas não deixa de melar algumas folhinhas, tá? Resistem, sobrevivem a todas essas intempéries. E aqui logo acima temos a Lovely Rose Reversa. Ela tá numa jardineira. Ela tem as mesmas características da Graptoveria Fantôme, gente. Secar folhas, mesmo com muitas chuvas. Mela algumas folhinhas também. Aí ela tá num vaso que tá precisando de uma boa limpeza. E o lindo e maravilhoso Cedonus balmeriano com essa cor maravilhosa. Muito, muito, muito resistente, cultiva a céu aberto. Mais um vaso cheio, com algumas espécies também que resistiram. Crassula monemeke variegata, ela deu umas queimadinhas. Aqui temos a Olívia, aqui uma Lulu bebê, o cedo obeso, lindo, muito resistente também, ama o sol pleno. E aqui é a Zesta ou Monte, é uma Echeveria que, olha, perdeu muitas folhinhas, tá? Então, algumas vai se perder mesmo, vai diminuir a roseta, ficar pequenininha. Mas a gente vai aí experimentando, né? Ou você tem um jardim todo coberto com plástico ou com telha transparente, que então você vai ter muito menos, mas muito menos problemas, né? Com o sol, sem dúvida. E a rega é você mesmo que vai conseguir controlar. Vai regar quando você quiser, quando você perceber que ela precisa, que está na hora de ser regada. Uma que me surpreendeu, que eu achei que ia perder inteirinho o vaso dela aqui, ó. Essa parte aqui é da Echeveria Sweet Eva. Aqui atrás é a Blue Song. É enjoadinha com água. E no final das contas, eu coloquei ela bem apertadinha mesmo, já com esse objetivo, né? Delas num vaso com muitas rosetas dela. Então aí a divisão de água para todas, né? Nem sempre funga o caule por inteiro, raiz apodrece. O fato de ficar muita chuva diariamente nas folhas, isso já pode dar problemas de melar, né? Do excesso de umidade na folha. Cedeveria Letícia. Aqui também tem a Sweet Eva. Aqui, esqueci agora, daqui a pouco eu falo. Douglas Hut, essa funga bastante folhinhas, mas sobrevive, né, gente? Então, uma dica que eu dou para vocês que estão iniciando o cultivo é você montar vasos bem juntinhas, olha. Essa é lembrei, é que veio a mistar. Com todas elas bem juntinha, tá vendo? Você pode misturar, pode colocar vários gêneros, várias espécies, que não vai ter problema.
tá? Mas você tem que fazer uma belíssima camada de drenagem. Então, gente, não tenha medo, use e abuse aí da criatividade, monte vasos cheios, vasos mix. Lembrando, tamanho do vaso, da camada de drenagem. E com isso, com certeza, vai ter mais sucesso no cultivo de todas elas. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, conhecer nomes de plantas suculentas de mais fácil cultivo, mais resistente. Um beijo.